Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 17 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Guerra entre os israelitas e os filisteus. 1 Samuel 17, 1. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. 1 Samuel 17, 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. 1 Samuel 17, 3. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. 1 Samuel 17, 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. 1 Samuel 17, 6. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. 1 Samuel 17, 7. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 1 Samuel 17, 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. 1 Samuel 17, 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel 17, 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. 1 Samuel 17, 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. 1 Samuel 17, 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. 1 Samuel 17, 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. 1 Samuel 17, 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. 1 Samuel 17, 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 1 Samuel 17, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. 1 Samuel 17, 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efá deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. 1 Samuel 17, 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás
o seu penhor. 1 Samuel 17, 19. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. 1 Samuel 17, 20. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. 1 Samuel 17, 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 1 Samuel 17, 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. 1 Samuel 17, 23. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feri, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos à casa de seu pai em Israel. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feri. 1 Samuel 17, 28. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. 1 Samuel 17, 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? 1 Samuel 17, 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. 1 Samuel 17, 31. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. 1 Samuel 17, 32. Davi dispôs-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 1 Samuel 17, 35. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. 1 Samuel 17, 36. Assim feria o teu servo, o leão, com o urso. Assim serás incircunciso, filisteu, com um deles.
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, 31. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 1 Samuel 17, 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 1 Samuel 17, 40. E tomou a seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. 1 Samuel 17, 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava, o escudo, ia diante dele. 1 Samuel 17, 42. E, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. 1 Samuel 17, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 1 Samuel 17, 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 1 Samuel 17, 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão, na nossa mão. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. 1 Samuel 17, 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá tirou, e aferiu o filisteu. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. 1 Samuel 17, 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel 17, 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. 1 Samuel 17, 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram,
E seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. 1 Samuel 17, 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. 1 Samuel 17, 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. 1 Samuel 17, 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. 1 Samuel 17, 56. Disse então o rei: pergunta, pois de quem é filho este jovem? 1 Samuel 17, 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. 1 Samuel 17, 58. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belamita. Bem, vejamos aqui alguns comentários sobre o capítulo 17 de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada. O primeiro comentário refere-se ao versículo 8. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, há o seguinte comentário. Naquela época, uma forma de combate entre nações consistia em selecionar um guerreiro de cada lado para participar de um duelo com representantes dos dois exércitos. A nação daquele que perdesse deveria se sujeitar à do vencedor. Muitas vezes o próprio rei se apresentava para esse confronto, uma vez que era o comandante do exército e, em geral, um grande guerreiro. Na batalha entre israelitas e filisteus, seria de se esperar que Saul enfrentasse Golias. Porém, ao depender de si mesmo e não de Deus, Saul perdeu mais uma oportunidade de conquistar a vitória. Davi, o pastor, aceitou o desafio blasfemo de Golias, o gigante com quase 3 metros de altura. Davi foi bem sucedido, mas não por suas próprias forças. Assim como Jonatas, antes dele, Davi confiou em Deus e o Senhor realizou o grande feito. Vejamos outro comentário com relação ao capítulo 17. Está no versículo 40, se refere ao versículo 45. O Senhor dos Exércitos. Essa designação majestosa usada no livro, que registra o início da monarquia de Israel, é apropriada para o verdadeiro rei de Israel, cuja soberania jamais será sobrepujada por um governante terreno. Uma vez que o termo exércitos se refere tanto aos exércitos do céu quanto aos da terra, descreve todos os poderes sob o comando de Deus em toda a criação, identifica seu papel militar de comandante dos exércitos de Israel. O comentário seguinte se refere ao versículo 46, do capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Davi olhou firmemente para Deus e não para o gigante de quase 3 metros de altura. Apesar de Golias estar carregando uma espada enorme, uma lança e um escudo, Davi veio contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. No Antigo Testamento, o nome de uma pessoa representava a totalidade de seu ser. Para Davi, o Deus Todo-Poderoso era maior do que o gigante.
afirmar que o Senhor, os exércitos eram sua força, Davi declarou que Golias estava enfrentando o próprio Deus. O último comentário do capítulo 17 se refere ao versículo 55, né? Diz o seguinte: a desinformação de Saul quanto ao pai de Davi não é absurda, apesar de parecer conflitante com uma outra referência que é citada aqui. Inicialmente, Davi foi apresentado a Saul como um pastor que tocava harpa e cuja música calmaria a alma perturbada do rei. Naquela ocasião, Saul só estava interessado em saber como Davi poderia ajudá-lo. Porém, num contexto diferente, Saul demonstra grande curiosidade sobre Davi, um guerreiro. Saul estava interessado na família de Davi e talvez em sua posição social. Ele poderia ter esquecido o nome do pai de Davi no período entre 1 Samuel 16 e 17 e desejasse saber das origens do jovem que havia derrotado Golias. Sem dúvida, Saul e Davi conversaram sobre outros assuntos além da família de Davi. Bem, nesses comentários aqui existem muitas referências, mas eu não costumo citá-las, tá? Bem, de qualquer forma, encerramos hoje a leitura do capítulo 17 do livro de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada. Bem, o meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, a leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se assim o Senhor Deus o permitir.